Então, em 85 dias naquela maternidade, o que a gente mais ouviu durante e depois foram frases, mensagens, áudios, de todas as formas, assim, cara, obrigado por tudo que vocês fizeram naquela maternidade. Aí eu falava assim, mas o que, cara? Aquele dia que você falou de Deus, eu tava ouvindo. Aquele dia que aconteceu com a Esté e vocês estavam sorrindo, aquilo ali me manteve de pé. Aquele dia que você tava falando com fulano, eu ouvi. Aquele dia que você falou aquilo pra mim. Então a gente entendeu o processo da Esté. Ela tinha que passar por tudo aquilo. As pessoas tinham que ouvir de Deus naquela maternidade. Tinha muitas pessoas que precisavam ouvir, que nunca tinham ouvido falar de Deus, que nunca tinham ouvido falar de fé. Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial CristoCast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andréa Amazonas, anfitriã aqui do canal, com muita alegria te recebo e eu espero que hoje o seu coração fique encantado com o testemunho que nós trouxemos. Mas eu já vou te receber te convidando para se inscrever no canal, ativa as notificações também, ativa o sininho, porque tem vários conteúdos que a gente produz toda semana, tem conteúdo novo aqui no canal. Além do que, você também pode maratonar os 100 e tantos episódios que nós já fizemos nesses mais de 2 anos de canal. Quero te convidar também, faz o seguinte, já deixa o like porque eu sei que você vai adorar esse episódio de hoje e também pega o link, já manda para 3 pessoas que você ama ou também para 3 pessoas que você sabe que estão um pouquinho tristinhos, um pouquinho com a fé mais fria, precisando receber uma mensagem de Deus. Tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai tocar o coração dessas pessoas e você vai ser esse canal de bênção, olha só que beleza. Também quero te convidar para ser um apoiador aqui do canal, assim como o Estúdio 091, que é aqui onde a gente grava esse estúdio bonitão, cheio de profissionais de excelência, prontos para executar também o seu podcast, aqui o seu projeto. Entre em contato inbox para saber tanto do Estúdio 091, quanto como ser um apoiador do CristoCast. E eu quero também já te dar as boas-vindas, porque a partir de agora você faz parte da nossa família e nós estamos aqui diariamente nas nossas redes, não só no YouTube, mas também no Instagram, falando de Deus. E hoje você entra para essa família, se aproxime, se achegue, convide mais pessoas, porque a nossa missão é falar muito mais de Deus. E para não deixar vocês mais curiosos, quero apresentar para vocês o meu convidado de hoje, que é o Anderson Frois, mais conhecido como WF, que começa dando um recadinho para aquela câmera ali. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, de estar participando do CristoCast. Sempre é bom falar de Deus, né? A gente tem nossos negócios, tudo, mas o essencial e o mais importante que a gente sempre prega é falar de Deus. E ter a oportunidade aqui de falar para milhares de pessoas não tem preço. Então, queria agradecer o convite e dizer que eu estou nervoso, estou do outro lado, né, hoje. Vou tentar acalmar aqui um pouco o coração e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e, assim como você falou, que você possa compartilhar, que você possa se inscrever, mandar para aquela pessoa que talvez precisa ouvir algum testemunho, alguma história legal que possa impactar a vida de vocês. Meu amigo, obrigada pela presença, desde já. E eu preciso contar para vocês que nós fomos apresentados, conectados aqui mesmo nesse estúdio. O WF tem também um podcast, que a gente vai falar dele também. O podcast dele fala muito sobre fé e empreendedorismo. Daqui a pouco tu vai contar para a gente essa história. Mas
A gente se conectou através do Rafa, que é o produtor aqui do programa, né? Que também é gravado aqui, não é? O teu. E depois tu vai deixar tuas redes direitinho para todo mundo também te seguir. E por conta disso, foi bem curioso naquele dia, né? A gente aqui nos bastidores conversando antes de começar a gravar. E começamos a conversar especialmente sobre Deus, né? E depois... Porque o Rafa ele já tinha falado, né? Ele falou assim, ele falou para mim, falou, WF, tem alguém que eu quero te apresentar, só que ele não falou quem era. Né? Aí depois ele falou de novo, em outra gravação. Aí a gente estava gravando alguma palavra, alguma coisa. Ele dizia: tem alguém que eu quero te apresentar, cara. Tu tem tudo a ver. Vocês têm que fazer não sei o que lá, o nome lá junto. Aí depois ele, já na terceira vez, ele falou: WF, tem que conhecer a menina lá do CristoCast. Aí eu, cara, que massa, que nome, porque eu não tinha visto o nome, né? Uhum. Aí eu sempre falo para todo mundo que Deus ele usa pessoas para nos conectar. Foi exatamente o que você falou. Deus usou o Rafa para conectar. O Rafa é um cara do bem, é um cara que ele gosta de conectar as pessoas. E através dele teve essa conexão aqui do WF Cash com o CristoCast. Exato. E eu preciso falar para vocês que vocês não estão vendo ainda, mas nos bastidores tem duas mulheres muito importantes que depois, no final, vão aparecer aqui para a gente, que são parte importantíssima do testemunho do WF. São 2 milagres meus. São 2 milagres. Da minha vida. Faz Exato. Parte da minha vida. Então, se vocês ouvirem, de repente, assim, um gritinho, uma risada alta, faz parte, tá? Fiquem sabendo. No final, vocês vão ver quem é. Querendo participar. Ela responde. Mas então, vamos começar o seguinte. Eu quero saber, em primeiro lugar, se tu sempre fostes de uma família cristã. Não. A minha família, a gente é do Maranhão, né? A gente nasceu lá em Pinheiro e a gente era católico. Mas aquele católico que, inclusive, eu te falei que eu tinha uma pergunta para você, lembra? Sim, lembro. Eu vou te fazer essa pergunta. A gente aqui. Vai misturar aqui os bastidores com o ao vivo. Né? Vamos lá. Exatamente. Então, assim, a gente era aquele católico que não é católico. Que praticante. Não praticante, exatamente. Porque o que eu escuto muito? Uhum. Eu não sou nada, eu sou católico. E eu não concordo. Mas tu vai para a igreja? Não, mas como é que tu é católico se tu não vai para a igreja? Então, eu era aquele católico. Ia na festa lá de Santo Inácio, lá na festa não sei de quem, mas não praticava. Então, eu era dessa forma. Aí, eu comecei a minha trajetória no futebol. Né? Venho de uma família muito humilde e tal. E aí, comecei a falar para minha mãe que eu ia ser jogador de futebol, e saí de casa com 14 anos para jogar futebol. E eu acredito que foi 2000, no ano de 99 para 2000. E a minha irmã, nesse mesmo ano, em 2000, ela veio... Eu fui para São Paulo e a minha irmã foi de Pinheiro para Belém, que a minha mãe trouxe, né? Ficou aqui na casa dos outros, morou numa kitnet no colchão e tudo. E ela foi apresentada a Deus de uma forma diferente. Ela começou a ir numa reunião com o pessoal da Batista, que foi o primeiro contato que ela teve com Deus. E logo depois ela se converteu na Assembleia, que é o Templo Central, que é a primeira Assembleia do Brasil e tal. E desde então, ela permaneceu lá. Então, a gente começou a ter mais contato com Cristo através da minha irmã, que hoje é pastora. Ah, sim. Entendo. E tu tens lembrança, assim, qual a tua lembrança mais antiga dessa convivência, de começar a conhecer Cristo? Falar de Deus hoje, para mim, é gratificante, eu me emociono, porque tudo que aconteceu lá atrás, hoje eu entendo que sempre foi Cristo. Que sempre foi Deus. Então, a gente passou fome, eu e minha família. Mas, às vezes, quando estava um negócio mesmo, tipo assim, a gente vai morrer de fome, sempre chegava alguém na minha casa. Um tio, um amigo da minha mãe, e olhava aquela situação e, tipo assim, comprava comida e a gente tinha, tipo, mais 3 dias, mais uma semana de sobrevida.
E não tinha como explicar. Tipo assim, como é que essa pessoa apareceu do nada? E nunca foi do nada. Sempre foi Deus cuidando da gente, né? A providência divina. Exatamente. Né? Tem uma história, eu para te falar a verdade, assim, eu não sei se é verdade, mas eu acredito que sim, que o meu irmão, parece que, se eu não me engano, foi o meu irmão que nos contou que meu pai, porque meu pai não nos criou, né? Foi separado, ele separou da minha mãe e tal, aos 3 anos, mas a minha avó, parte de pai, ela é índia, e ela é de Juruti, aqui no Pará, lá pro lado de Santarém e Sim, tal. perto de Óbidos. Isso, e ela disse que ela era uma mulher muito de fé. E ela orava pelos filhos, pelos netos, mesmo a gente que ela não conhecia, pelo nome. Então, a gente conversa hoje, a minha irmã e tal, sobre fé, a gente sabia que tinha algo diferente na nossa vida. E a gente soube que a nossa avó, ela orava pela gente pelo nome. Meu nome, o nome do meu irmão, o nome da minha irmã. Então, eram coisas assim inexplicáveis que aconteciam. Então, a gente sabia que a gente também era a resposta da oração de alguém. Entendi. E tu não, como era criança, tu não devia ter tanta consciência sobre isso, né? Não, a gente não tinha consciência. Mas assim, ó, por exemplo, coisas que desde criança eu fazia. Se sair algum som aí, já sabe. Não tem problema. Eu sempre profetizei na minha vida. Né? A palavra profetizar, hoje eu sei, mas naquela época não. Por exemplo, eu era criança e passava dificuldade e eu comecei a falar para minha mãe, eu vou ser jogador. Mas aí eu profetizava eu não era aquela coisa de duvidar. Eu sabia que eu ia ser jogador, não sabia quando, como, por onde, mas eu profetizava, eu vou ser jogador. E eu vou fazer teste e vou passar em todos os testes. E isso aconteceu. Aí eu fui fazendo o teste do Náutico, Vasco, Botafogo, Paraná, todos os testes, todas as peneiras, né, que os meninos fazem, eu passei. E aí eu disse para minha mãe, antes dos 17 anos eu vou me profissionalizar. E antes dos 17 anos eu me profissionalizei. Então, assim, eu sempre fui de profetizar. Se tu perguntar de onde eu tirava isso, não sei. Mas hoje eu entendo que era Cristo. Mas tu considera que isso já era o teu relacionamento com Deus? Eu acho que era o agir de Deus na nossa vida, através de oração de outras pessoas, né? E porque assim, ó, como a gente passou uma trajetória muito difícil lá em Pinheiro, em Queimadas, a gente foi muito humilhado por familiares, por pessoas próximas da gente. Por exemplo, hoje eu converso muito com minha esposa, eu sou um cara de observar tudo, eu fico observando tudo ao meu redor. Então, quando eu vou em um restaurante, quando eu vou em uma lanchonete, então, às vezes, eu olho coisas que ela não olha, porque ela não passou por coisas que eu passei. Então, por exemplo, antes a gente era menino, né? A gente não era convidado para aniversário. Aqueles aniversários no interior, que tinha bolo e tal, para comer, a gente não era convidado. Por quê? Porque minha mãe não tinha condição. Então, a gente não era convidado. Aí a gente ia, eu não sei se é a mesma o palavreado aqui, mas a gente ia de entrosado, que a gente fala. Entrosado, a gente ia com nossos primos, porque nossos primos tinham condições, então a gente ia no meio deles. Mas mesmo quando chegava lá, eu percebia, por exemplo, eles traziam o bolo, o refrigerante, primeiro para todo mundo. Para mim, para minha irmã, para o irmão, era por último. E isso era muito humilhante para a gente. A gente era criança, mas a gente percebia. Eu ia para casa de algumas pessoas, eles não davam o lanche para a gente, assim, davam por último se sobrasse. E eu percebia, porque, tipo assim, eu era o único que não tinha condição, não tinha nada para dar de volta a eles, então a gente era humilhado. Comecei a estudar num colégio particular, lá na minha cidade, em Pinheiro, um colégio pinheirense, não sei como, que minha mãe a gente não tinha dinheiro para comer e ela conseguiu colocar a gente num colégio particular. Então, como a gente sobreviveu lá dentro, não sei. Então, eu estudava os filhos dos empresários, os filhos de vereadores, filhos de prefeito, né? E o que acontecia? Eu era menino, né? Brincava e tal, só que eu era sempre excluído. Eu era sempre, por exemplo, escolhido por último, de tudo, de qualquer coisa, de qualquer evento. As menininhas não olhavam pra gente. Por quê? Porque não tinha condição. Então, ela olhava pro filho do empresário, E aí eu fui criando o quê? Algo dentro do meu coração. Tipo, eu falava assim,
um dia eu vou ter. Uhum. Um dia você vai ver que eu vou ter e você vai ver. Então, eu comecei a criar algo dentro do meu coração ruim. E quando eu comecei essa minha trajetória no futebol, como eu te falei, eu passava em todos os testes. Eu chegava no clube, tive dentro do Palmeiras, tive dentro do Corinthians, tive dentro da Inter Limeira, tive um pé para chegar em Portugal. Uhum. E, de repente, tudo dava errado. E eu não entendia. E aí eu falava assim, mas, cara, como deu errado? Então, tipo assim, sempre que ia fechar um contrato para que eu mudasse de vida, dava errado. Uhum. E eu não entendia por quê. Aí foi que, vou acelerar um pouco, em 2000, eu acredito que foi, se eu não me engano, 2000, foi 2011, 2010 para 2011. Eu estava no Ferroviária de Araraquara, né? E eu estava num relacionamento e a pessoa estava em Belém e eu estava em Araraquara, em São Paulo. E aí foi que eu estava naquela coisa assim de, sabe, já começar a desistir, não querer mais jogar futebol, porque sempre ficava travado. E eu não conseguia entender. E aquilo ali estava me sufocando. E a pessoa que eu estava na época pediu também que eu parasse de jogar. E é um conselho que eu dou para todo mundo. Nunca abra mão de um sonho, de um projeto seu por outra pessoa. Porque não vale a pena. Tá? Se você for desistir de um sonho, de um projeto, é por você, não por outra pessoa. Porque você vai se arrepender. E aí eu já estava nessa vontade de parar e não parar, e a pessoa pediu, e eu fui lá e parei. Beleza, vou embora. Peguei, saí de São Paulo, vim embora. Mas fazer o quê? O cara, quando é jogador no Brasil, ele não estuda, ele não faz um curso, ele não tem nada. Então, eu vivi 14 anos, dos meus 14 até os meus 28 anos, 27 para 28 anos, jogando futebol. Uhum. Então, eu não tinha um curso, eu não sabia o que ia fazer. E aí, e agora o que eu vou fazer? Aí tinha um primo meu, que é político lá no Maranhão, e ele disse, primo, se tu quiser vir para cá para me ajudar na campanha e tal, eu te dou uma ajuda e tal. Então, eu não tinha nada. Eu disse, cara, eu vou para lá. E aí, por um tempo, a pessoa que eu estava na época, ela... De repente, um dia nós estávamos tomando café na mesa e ela falou assim para mim, olhou para mim assim, cara, bora dar um tempo. Uhum. E aí eu fiquei assim, dá um tempo? Tipo assim, eu abandonei o meu sonho por você e agora você me pede um tempo. E aí aquilo ali, cara, foi como... Tipo, agora lascou tudo, sabe? Não tô mais jogando futebol, a pessoa que eu tô tá me pedindo tempo, porque eu acredito que quando você pede um tempo, porque algo tá errado. Uhum. E aquilo ali, cara, desandou de uma forma assim que eu, tipo, larguei tudo. Aí eu fui pro Maranhão, ficar lá com meu primo, lá ajudei ele na campanha. Comecei tipo assim, a não dar mais satisfação, porque a outra pessoa já tinha me dito que era para dar um tempo, e eu acreditava que esse tempo era por alguma coisa, só que eu não conseguia entender. E foi quando aconteceu que eu tinha um amigo que eu considerava ele como um irmão, né? E aí eu contei para ele. Cara, eu acho que tá estranho. Aí eu contei que eu tinha parado de jogar futebol, e aí só que a pessoa tinha me pedido um tempo. Eu falei assim, cara, isso tá errado, assim, alguma coisa não tá legal. E com isso eu já estava me envolvendo com uma outra pessoa. E eu disse, cara, eu gosto dessa pessoa, mas eu já estou me envolvendo com outra pessoa porque eu acredito que algo ali tá errado. Mas eu não sei o que fazer, eu estou meio perdido, cara, eu não sei se estou fazendo tudo errado, e agora não estou jogando, e abri a minha vida para ele. E fica a lição para você aí. Lição número 2. Lição número 2, exatamente. Cuidado com quem você compartilha a sua vida. Com certeza. Cuidado, né? Eu sempre fui um cara muito reservado, mas isso aí me ensinou muita coisa.
Cuidado com quem você compartilha, cuidado com quem você está andando. Tá? Cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Cuidado com quem você abre a porta da sua casa. Exato. Cuidado com quem você coloca dentro do seu quarto. O seu quarto é seu, da sua esposa, é seu, do seu esposo, é sua intimidade. Isso me ensinou muita coisa, né? E aí o que aconteceu? Esse grande amigo meu, grande irmão meu, foi e contou tudo para ela. E aí ele surgiu como salvador da pátria, um homem de bem, um cara bacana. Resumo, eles se envolveram. E só que eu fui saber só com um tempo depois, né? E aí, quando eu soube, cara, tipo assim, imagina, eu fui traído 2 vezes ao mesmo tempo por uma pessoa que eu vivia no momento e por alguém que eu chamava de irmão, cara. E aí, cara, eu posso dizer que eu fui literalmente na sarjeta. Eu entrei num estado, assim, para você ter uma ideia, eu não lembro direito, assim, mas eu acredito que foi de 2 a 3 meses que eu fiquei num quarto. Eu só chorava e não fazia nada. Eu não conversava com minha mãe, eu não conversava com meu irmão, eu não comia. Eu praticamente perdi 10 quilos. Então, eu acredito, não posso te dizer assim, mas eu acredito que eu entrei numa depressão. E aí, quando você perde tudo, você vai atrás de quem? Deus. Aí foi. Não sei se é a gente que vai atrás ou se é ele que vem ao nosso resgate. Ele vem ao nosso resgate. Outro dia eu estava com o nosso convidado, o pastor Ribinho, e ele falou que não é nós que encontramos Jesus. É a graça dele que nos alcança. Exato. E a graça dele, mais uma vez, me alcançou. Né? E aí eu digo para as pessoas que eu comecei a orar muito, comecei a ir para a igreja, e de manhã, de tarde, de noite, e teve um dia que eu estava orando, de joelho na cama, e aí eu não sabia se eu estava orando ou se eu estava dormindo. Eu sei que porque eu ficava orando direto, pedindo para Deus tirar aquilo de dentro do meu coração, que não passava, eu só conseguia chorar, eu só conseguia ver a tristeza. E uma das coisas que também, terceira lição, muitos me perguntaram assim, cara, mas não veio nenhuma besteira na tua cabeça? Não. Porque de alguma forma eu já era próximo de Cristo. Mas eu entendi ali que se eu não conhecesse Cristo de alguma forma, eu entendo hoje como as pessoas fazem coisas que não devem. Sim. Entende? O quanto é importante você falar de Cristo para o seu irmão, para o seu amigo. Ah, eu não vou falar, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, fale. Deixe a semente lá. Isso foi importantíssimo para mim. Porque eu passei tudo, mas em nenhum momento eu pensei besteira. E aí foi um dia que eu estava orando, e de repente eu apaguei. Quando eu acordei, era 7h30, 8h da manhã. E como eu falei, eu não conversava com ninguém. Eu sempre estava calado. E aí eu acordei como se nada tivesse acontecido. Sentei na mesa e comecei a conversar com a minha mãe e o meu irmão. Que eles viram tudo que eu passei. E aí eles meio que ficaram meio assustados, assim, sabe? E aí eu disse, cara, eu tenho que buscar fazer alguma coisa, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, o quê? E aí eu comecei, né? Ir para a igreja, orar, pedir que Deus me desse entendimento. Ia para o computador, buscar alguma coisa. E ainda nada vinha na minha cabeça. Aí foi que Deus começou a agir. Eu fui para um retiro. E na época do carnaval. Aí foi sexta, sábado, domingo. Aí o retiro terminou segunda-feira. Aí eu volto do retiro. Quando eu volto do retiro, o centro de convenções da Assembleia de Deus estava sendo construído aqui na Augusto Montenegro. E aí eu estava com aquela sede de Cristo, né? Porque, cara, é tão bom quando você está com sede de Cristo. Sim. E aí eu fui. Eu lembro como eu fui. Eu fui minha mãe e o meu irmão. E aí a gente pegou uma van, aquelas vans que são clandestinas, aí, bem do entroncamento pro retiro. Pro centro de convenções, pro culto que estava tendo. Sim. E estava lá um pastor que era de fora. E ele estava contando a história dele. Ele estava contando que
Ele viajava as cidades, falando do testemunho dele, do que Deus fez na vida dele, porque um pastor abriu a porta da igreja para ele, ele não tinha nada, ele passava fome, e um pastor ajudou ele morou de trás dessa igreja, o pastor alimentou ele, e no final das contas ele estudou, trabalhou, e ele casou com uma filha do pastor. E ele era um grande empresário hoje, ele trabalhava com obras, se eu não me engano, e ele viajava todo o Brasil falando desse testemunho dele, e que ele não cobrava nada para ir nas igrejas, que ele pagava tudo do bolso dele, ele só queria que você tivesse esse mesmo entendimento com Cristo. E ele falou assim, e aí ele começou a finalizar, e o pessoal estava ajudando na obra lá da igreja. E ele falou assim, e quando Deus estiver falando com você, ouça o que Deus está falando com você. E eu estava aqui orando, de olho fechado e tal. E Deus falou no meu coração, dá tudo que tu tem. Aí eu... Não é possível. Eu tinha 8,50. E era o dinheiro da minha passagem, da minha mãe e do meu irmão. E a minha mãe tem osteoporose, então ela não pode andar muito. Aí eu fechei o olho e falei assim, não, isso aqui é o inimigo, isso não é Deus, isso não é de Deus. E continuei aqui orando. E aí o pastor orou mais um pouco, e aí ele foi e repetiu, se Deus está falando no seu coração, escute o que Deus está falando no seu coração. E aí Deus fala, dá tudo que você tem. E aí foi minha primeira, assim, como é que eu posso dizer, o meu contato verdadeiro, assim, com Deus, sabe? Eu entendi Deus falando comigo, porque não tinha como ser outra, porque eu escutei a voz dele falando assim, dá tudo que ele tem. E eu peguei, meti a mão no bolso, coloquei os 8,50 na mão e fui em direção àquela parte lá que entrega a oferta. Aí a minha mãe ficou me olhando, mas o meu irmão. Aí eu entreguei, e aí quando eu estou na igreja, eu desligo a internet. E aí, quando eu volto, eu já ligo o celular e ligo a internet. Aí, a primeira mensagem que eu recebo, mano, você tá onde? Aí eu falei, minha irmã, eu estamos aqui na igreja. Aí ela falou assim, mano, espera aí que o Tom tá indo para aí e ele dá uma carona para vocês. O Tom é o marido dela, que não estava na igreja, mas ia pegar um documento. Aí eu olhei pro céu e falei assim, Deus... Problema resolvido. A carona tu já deu. Sim. E aí foi impressionante. Que aí eu fui, contei para minha mãe e meu irmão o que tinha acontecido. Isso era uma segunda-feira. A gente voltou para casa, tudo. Aí passou terça, quarta-feira. 48 horas depois. Eu tô lá no computador, mexendo no computador e tal, buscando o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu vou voltar um pouquinho. Isso era 2011. 2006, eu joguei num time lá no Maranhão, chamado São José de Ribamar. E era um clube empresa, pagava tudo certinho. Só que quando eu saí de lá, eles ficaram me devendo. E aí, quando passava um mês, eu ligava lá, cara, consegue me pagar? Não, toma. Passava um mês, de novo. Aí passou 2007, eu ligava, cara, aí não tá pagando. 2008, não tá pagando. 2009, não tá pagando. Eu falei assim, cara, na hora de Deus vai resolver isso. Aí o que aconteceu? Isso que tinha acontecido lá na Assembleia, na segunda, na terça, na quarta-feira, eu tô lá no computador, de repente meu telefone toca. Aí eu olho assim, Maranhão. Aí eu, 98, né? Aí eu, alô? Aí o rapaz falou, seu Edmilson. Alô, seu Anderson? Aí eu disse, é ele. Aí ele, aqui é o seu Edmilson. Aí quando ele falou seu Edmilson, eu lembrei na hora. Aí eu comecei a chorar. Aí ele falou assim, não, eu só queria confirmar se a sua conta do Banco do Brasil é a mesma, porque o seu dinheiro do São José saiu. Cara, saiu, eu não lembro direito, mas foi 8 mil e pouco. Praticamente 1000 vezes o valor que eu tinha ofertado a Cristo. Naquele momento eu entendi que quando você tem um contato com Deus verdadeiro, Ele nunca vai deixar faltar. E o que eu falo, e isso serve de quarto exemplo para todo mundo. Lição 4. Eu vou dar R$100 e Deus vai me dar 1.000? Não. Eu vou dar 1.000 e Deus vai me dar 10.000? Não. Isso serve como aquela história da Bíblia sobre a oferta das moedas. Sim. Que muita gente ofertou muito mais e a senhorinha... Que deu tudo. Deu tudo que ela tinha, que era pouco.
Aí Deus falou, opa, alguém ofertou. Então, quando você faz de coração, cara, Deus, ele faz coisas que a gente não consegue explicar. Então, eu comecei a ter esses milagres, né? Esse contato com Deus de uma forma, assim, inexplicável. Então, aí começou a minha trajetória com Cristo. Tu sabes, tem duas coisas. Primeiro, a pergunta que tu disseste que ia me fazer, quero saber se tu vai fazer hoje ou no teu podcast. Hoje. E também, assim, tô pensando aqui, né? É algo que, sabe, fez total diferença na minha vida e eu penso que ainda faz. Eu converso com muita gente sobre isso. Do quanto as pessoas vivem uma fé tão no modo automático, uma fé superficial, né? E que se elas soubessem o quanto é valioso se aprofundar no relacionamento com Deus, certamente fariam muito mais, assim. E não tem a ver com ganhar coisas. Não. Né? Não tem a ver. Eu acho que a verdadeira prosperidade está no que a gente consegue mais dar do que receber. Exatamente. Olha, hoje eu sou uma pessoa muito direta em tudo. E às vezes as pessoas falam, ele é muito direto, eu não gostei. Cara, eu não tô aqui para agradar as pessoas, eu tô aqui para agradar a Cristo. Tá? Eu não tô aqui para te convencer, quem convence é Cristo. Eu tô aqui para falar o que Deus colocar no meu coração e o que Ele fez na minha vida. Se Ele vai acreditar ou não, isso já é um problema das pessoas. Tá? Hoje, o que eu acho do cristão, das pessoas que seguem a Cristo? Cara, se tu tá agradando todo mundo, tá errado. É verdade. Agora, se tu estiver desagradando, se as pessoas estiverem se incomodando, se as pessoas estiverem, agora só fala de Deus, pode, meu irmão, que tá no caminho certo. Porque quem serve a Cristo vai incomodar. Exato. Não vai tem, incomodar. A palavra de Deus fala que ele não gosta dos mornos. Sim. Ou tu não tá, ou tu tá. Não Exato. tem, eu tô em cima do muro, então tá Esquece. desagradando ainda mais a Cristo. Exato. Eu falo muito que é perceptível quando a gente tem o encontro verdadeiro com Deus, né, que Ele começa a agir mais na nossa vida, especialmente dando conhecimento e a experiência. Primeiro que a gente fica querendo que todo mundo experimente da mesma forma, né? A gente fica querendo que todo mundo também conheça Deus. Exatamente, é isso que mesmo. todo mundo conheça esse amor, essa coisa que move. Eu fico toda arrepiada porque eu queria muito que tantas pessoas experimentassem isso, E né? tem hora que eu quero agarrar na pessoa. Ei, meu amigo, pelo amor de Deus, tu não tá entendendo o que é viver com Cristo. Exato. E eu digo assim que é lindo de chorar, porque quando a gente o conhece, quando ele nos encontra profundamente, assim... Quando a graça dele nos encontra. É diferente de tudo que a gente já experimentou nessa vida, é diferente de todos os relacionamentos que nós já tivemos. É diferente de relacionamento de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de amigo, de marido, de mulher, de filho. É diferente, né? E por isso eu fico, de certa forma, pesarosa, porque eu me lembro de Santo Agostinho, que fala, tarde te amei, né? Porque ele conheceu a Deus tarde já, né? E eu fico pensando, como eu queria ter experimentado isso mais cedo. Eu penso da mesma forma, compartilho da mesma forma. Que você que é novo, cara, não deixe para assim como eu demorei para encontrar, para que a graça dele me encontrasse, porque, na verdade, essa semana, se eu não me engano, eu estava lendo a Bíblia com a minha esposa e a gente leu uma parte que fala sobre a misericórdia de Cristo. E às vezes a gente foge dessa... Às vezes não, na maioria das vezes a gente foge dessa misericórdia. Deus ele mandou Cristo para morrer por nós, para levar nosso pecado, e ele foi morto. Né? E a gente, o que isso significa? Que a gente foge da misericórdia dele, do amor dele, porque o amor dele é diferente do amor do mundo. E muitos hoje vivem, eu passo por isso porque eu mereço. Eu passo por isso porque eu fiz algo de errado. Não. A misericórdia de Cristo é diferente. Então, permita que essa graça de Deus te alcance, cara. O reino de Deus é diferente, né? Como dizem, o reino de ponta cabeça.
né? Apesar de, assim, tu sabes, né? Eu sou católica, mas eu estudo as visões de várias denominações. Gosto. E uma vez eu estudei um conteúdo que era justamente um pastor batista que estava explicando, e ele falando do reino de ponta cabeça. Ele usava essa expressão, né? Do quanto Cristo inverteu a forma de enxergar o amor, o serviço, né? A forma com que a humanidade funcionava, e ele chegou para trazer uma nova perspectiva, assim. E é tão bonito quando a gente se propõe a entender isso um pouco mais, mas mais do que entender, a praticar, porque esse que é o grande desafio, eu acho, sabe? Eu acho que é isso. Da gente colocar em prática, e colocar em prática apesar de nós, apesar das nossas vontades, né? Porque tá tudo, é muito bonito você falar, né? Eu amo, Sim. eu perdoo, aí eu vou aqui na rede social, eu faço isso, faço aquilo, mas no seu íntimo você faz mesmo. Exato. É uma das coisas que, quando eu comecei a me aproximar mais e mais e buscar Deus, para que eu entendesse, mais uma lição. Sim. Quinta lição. O que foi que Deus falou no meu coração? Ele falou assim, tu quer melhorar? É porque eu falei assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser um amigo melhor. Eu estava solteiro, eu queria ser um marido melhor quando eu tivesse minha esposa. Eu queria ser um filho melhor. Eu queria ser um irmão melhor. Eu queria ser um amigo melhor. Aí Deus falou assim, você quer? Então é o seguinte, você vai começar pela sua família. E aí eu falei assim, pela minha família? Mas por que pela minha família? Porque pela família, por exemplo, o jovem que está aí do outro lado, eu vou falar para o jovem, ele é muito bacana com os da rua. Né? Minha amiguinha, meu amiguinho, ele é muito legal, ele é isso, ele é aquilo, mas a mãe, o pai não é legal porque puxa a orelha. O avô não é legal porque puxa a orelha. O irmão não é legal porque, cara, não faz isso. Então, a gente é muito legal com o da rua e não é legal com o de casa. Por exemplo, eu lembro muitas das vezes eu na rua chegar e pagar as coisas para os amigos. Chegar no lugar e pagar a entrada de uma festa, pagar a entrada disso, daquilo. E quando a minha mãe fala, filho, tem como tu me arrumar R$100, R$200? Mãe, eu não tenho. Eu falei assim, cara, isso tá errado. Tá errado. Aí Deus falou assim, tu quer melhorar como pessoa, como irmão, como filho? Melhora dentro de casa. Então, primeiro, para que eu seja exemplo para os da rua, eu tenho que ser exemplo de casa. Porque os de casa conhecem meus defeitos. E conhecem as minhas qualidades. O da rua só conhece a qualidade. Só o que eu mostro. E o que eu não mostro. Então, o meu processo começou eu mudando com a minha mãe. Por exemplo, eu não era muito de falar assim, mãe, eu te amo. Eu comecei. Toda mensagem, mãe, eu te amo. No final, eu te amo. Eu comecei a exercitar isso. Hoje eu falo naturalmente. Peraí. Aí eu fui ver os mandamentos de Deus. Qual era o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu fui casar, eu falei assim para minha esposa, primeiro eu tô casando com Deus, depois com você. E vice-versa. Você primeiro vai casar com Deus, depois comigo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, honrar teu pai e tua mãe. Né? Amar teu próximo como a si mesmo. Então, o meu pai me abandonou aos 3 anos. Passei fome, dificuldade, e ele vivendo do bom e do melhor. Porque ele tinha condição. Mas você me pergunta, você tem rancor do seu pai? Nenhum. Eu honro meu pai. E aí eu fui entender como era honrar. Peraí, eu tenho que amar meu pai igual a minha mãe? Não, não tem como. A minha mãe que me criou como pai e mãe, não tem como eu ter o mesmo amor, não tem como. Tá? Porque você tem amor com quem você convive. Não, honrar seu pai é sabendo que ele é seu pai, é você respeitando ele. Então, no meu casamento, por exemplo, o meu pai teve destaque de honra, como o meu pai mesmo. E eu fui para todo mundo. Fulano, o que você acha? Eu chamo meu pai para o meu casamento ou não? Cara, se tu não chamar, eu não acho nada errado, porque isso, beleza. Aí eu, fulano, o que você acha? Você convidaria seu pai? Aí eu contava a história, né? Pessoas próximas de mim. Cara, se tu não convidar, eu... Aí todo mundo fala a mesma coisa. Sim. Aí no final, assim, mas eu decido, né? Meu pai vai ser convidado. Eu vou honrar ele. E todo mundo, cara, que legal. Então ele teve o mesmo roteiro da minha mãe.
Porque eu amo meu pai, respeito ele, brinco com ele, converso com ele de boa, sem rancor nenhum. Mesmo tudo que ele me fez. Porque a Bíblia diz, honrar teu pai e tua mãe, independente do que eles sejam. Então eu prego isso. Amar teu próximo como a si mesmo. Caraca, amar meu próximo como a si mesmo. Como assim, cara? E o cara que me faz mal? Tem que amar ele. E o cara que me deseja mal? Tem que orar por ele. Eu digo que é uma das partes mais difíceis, né? Tem que amar todo mundo, não vale escolher, né? Exatamente. Então, exercitar isso é muito difícil. Sim, muito. Então, assim, você falar é fácil. Exercitar é difícil. Então, eu comecei a exercitar. Porque, primeiro, WF, não tem como fazer. Cara, faz pra te ver. Mesmo que seja forçado. Não, mas eu tô fazendo forçado. Não, mas faz forçado. Faz forçado. Começa assim. Isso, pra virar constância. Sim. Igual exercício. Cara, é muito difícil acordar cedo. Começa a acordar pra te ver se tu não vira rotina. Sim. Então, exatamente o que eu fiz. Eu comecei a fazer forçadamente para que depois as coisas começassem a agir. Antes de passar para o próximo, pro próximo tema do teu testemunho, essa parte é bastante interessante porque toca no tema do perdão, que é um desafio, Muito. É um desafio Muito. gigante, né? Você perdoar, você passar por cima de si para agradar a Deus. É passar por abrir mão de si. Abrir mão de si, com certeza. E quantas pessoas, né, a gente não tem vontade de perdoar, que nos magoaram, nos machucaram, mas que, por Deus, a gente faz. Tem no testemunho da Esté, que a gente vai chegar lá, tem um cara que eu queria matar ele. Eu não vou ser... mentir aqui. Sim. Pelo que ele falou. A minha vontade era, eu vou dar um soco nesse cara. E o cara tá falando isso da minha filha, na condição que nós estamos. Mas isso era a minha vontade. Exato. E eu não posso negar isso, porque nós somos carne, nós somos sangue. Mas eu abro mão do meu eu para o que Deus quis. Exato. E quando eu fiz o que Deus quis, tudo deu certo. E eu falo muito isso hoje na minha rede social, para as pessoas que estão próximas de mim. Não existe mais o eu. Existe o que Cristo quer para mim. Exatamente. Agora, antes da gente finalizar, que eu não completei a questão lá da minha conexão com Cristo, porque quando tudo isso aconteceu, lá da questão do dinheiro que eu recebi, da indenização, depois foi o que eu falei, que é o que eu vou esquecendo agora? Foi indenização e foi... Não estou lembrando direito aqui. Aí as coisas começaram a se encaixar na minha vida, tá? Mas aí eu disse, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí tem duas coisas que são primordial para eu estar aqui, que mudaram a minha vida. A Esté tá querendo conversar, né, filha? Tá participando. Daqui a pouco ela vem participar, fazer a participação dela. Papai. E aí são duas coisas primordiais que eu queria falar. Aí eu disse, cara, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fiz o vestibular para fazer educação física, porque eu tinha jogado futebol, então eu gostava da parte de esporte. Eu fiz educação física, passei. Cara, mas eu vou trabalhar com o quê? Eu vou viver de quê? Eu vou pagar a faculdade como? Aí foi que Deus colocou no meu coração, que é a WF Imports, né? Então, cara, por que não trabalhar com venda? Porque assim, eu já me vestia legal, eu já conhecia, tipo assim, um tênis de marca, eu conhecia as roupas de marca. Então, quando eu estava jogando, alguns amigos meus pediam favor para mim. Tipo, Anderson, tem como tu trazer um tênis desse igual para mim, que eu te mando dinheiro? Agora, quando tu vir, traz um perfume desse igual. Porque antigamente, há 20 anos atrás, não era como hoje na internet. Sim, então, as coisas eram tudo em São Paulo, era para fora. Sim. E eu já fazia isso. Cara, por que não trabalhar com isso? E aí eu comecei a trabalhar com venda. Né? Vendendo, eu comecei a vender perfume. Eu comprava 5 perfumes, vendia, depois comprava mais 8, aí depois comprava 10. Eu fui vendendo assim. Comecei com perfume. E dentro disso, mais uma história de Deus. De repente, quando aconteceu tudo isso, que eu estava quebrado, começaram a me ligar. Aí ligava daquele número 81, 85, eu não sei se tu lembra, há uns 14 anos atrás, 15 anos atrás, eles ligavam muito da penitenciária para dar golpe. Sim. Tu lembra? Então era sempre do número 81, 71. E aí começaram a me ligar. Aí o seu Anderson, é ele.
Aí, seu Anderson, é que tem um cartão Santander aqui para o senhor, um cartão free, sem anuidade. Você lembra que há anos atrás não tinha cartão sem anuidade, era tudo muito caro. Sim. Que às vezes as pessoas não tinham cartão até por causa que a anuidade era muito cara. Era caro, sim. Aí eu digo, meu amigo, eu tô quebrado, quem vai me ajudar aí? Pá, desligar o telefone. Aí no outro dia, seu Anderson, aqui é do Santander, o senhor tem um cartão free, sem anuidade. Eu digo, meu irmão, tu quer roubar alguém que já tá quebrado, não vai procurar outro desligado. E isso aconteceu algumas vezes, tipo 6, 7 vezes. Aí eu disse, cara, tá bom, me dá o número da central que eu vou ligar pro Santander mesmo para confirmar se tem. Aí ele me deu o número, eu liguei pro Santander, olha, tem aqui um cartão do senhor sem anuidade, se o senhor gastar R$100 e tal. Eu digo, se eu quero, meu irmão, mande pra cá. Então, cara, não tinha como ser Deus. Eu tava quebrado. E, de repente, começa a ter essas ligações. E eu disse, cara, Deus é bom. E aí eles mandaram o cartão e eu comecei o meu negócio com o cartão de crédito. Porque eu comprava, aí aumentava o limite de R$650, que foi o limite que o Santander me deu. Então, eu agradeço muito a Deus que usou o Santander para me abençoar. E aí, comecei meu negócio e tudo. Cara, em 2 meses, eu comprei a minha primeira loja. Olha só. Eu comecei meu negócio e não tinha nem sacola. Vamos lembrar que R$650 era muita coisa também naquele tempo. Dava para fazer bastante coisa. Eu acho que até não, porque tipo assim, 650 eu não lembro direito. Na verdade não, era. Não para comprar uma loja, mas assim, a gente conseguia... Eu não sei, assim, mas eu acho que eu comprava uns 8 perfumes, porque eu comprava perfume importado, né? Ah, sim, perfume. Entendeu? Então, e aí, cara, e engraçado que tem um perfume, o Silver Scent, não sei se você já viu. Já ouvi falar. Cara, esse perfume aí me ajudou em tudo, cara. Eu acredito que eu tenha vendido uns 1000 perfumes desses. Ainda vendes hoje? Ainda vendo dele. Cara, não pode tirar. Não pode tirar. Me ajudou muito, cara. Muito mesmo. E aí, em 2 meses, eu fiz um propósito com Deus. Porque eu não tinha loja. A minha loja era, na época, era Facebook. E, cara, eu não lembro, não sei te dizer se era Orkut ou se já era Instagram. Não, acho que era Instagram, né? Acho que era Instagram. Eu não lembro direito, não consigo perceber. Mas era na rede social. Sim. Então, eu não tinha sacola. Mas eu fiz um propósito com Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a comprar a minha primeira loja. Só que a minha primeira loja seria o carro. Porque a minha loja era virtual. Então, o carro seria a minha loja. E com 2 meses, Deus me abençoou. E eu comprei a loja do jeito que eu imaginava. Foi um Gol iTrend, completo, todo bonitinho, a cor que eu queria. E foi quando começou a minha trajetória com a WF. Né? E aí, cara, um dia eu tava dentro do carro, eu sempre saía, sabe, vendendo e tal, ia pra cidade e tudo. Aí um dia eu tava dentro do carro e me veio assim, cara, eu passei 14 anos jogando e as coisas nunca deram certo. Sempre que ia dar certo, eu lembrei, sempre que ia dar certo, dava errado. Sempre que eu ia assinar um contrato para mudar de vida, dava errado. Aí eu sempre eu nunca fui de questionar Deus, mas eu conversava com Deus. Sim. Eu era sozinho, sabe? Dentro do meu carro aqui trabalhando, e eu escutava música e tal. E aí eu disse, Deus, por quê? Se em 14 anos eu não consegui comprar um carro, e em 2 meses de eu estar na tua presença eu consegui comprar, o que mudou? Aí eu fiquei perguntando, orando, perguntando. Aí um dia Deus falou no meu coração. Ele falou exatamente isso. Falou assim, ó, você não estava preparado. Se eu te abençoasse naquele momento, talvez você não estaria aqui, ou eu tinha te perdido. E isso serve de lição. Número 6. 6ª lição. Às vezes você não vai receber a sua bênção porque você não está preparado. Um dia eu ouvi uma pessoa falando o seguinte. Ele disse, cara, ele olhou assim para baixo, falou assim, você já viu quantas milhares de pessoas extraordinárias estão ali? Aí o cara ficou assim, não. Ele disse, porque se Deus tirar elas dali, ele a perde. Então ele prefere deixar elas lá. Então foi o que eu entendi. Eu não estava preparado. E aí Deus falou do meu coração, falou assim, ó, você tinha algo no coração que nem você sabia, mas eu sabia. E o que eu tinha? Eu tinha rancor,
eu tinha raiva, eu queria me vingar de quem tinha me ferido. E ali, naquele momento, ele tirou tudo que eu tinha de ruim. E foi impressionante quando eu entendi que um carro era só um carro, que tudo que eu ganhava era só bens materiais, nada para mostrar para os outros. Tudo foi dando certo na minha vida. Hoje as pessoas acham que eu sou milionário, mas eu não sou milionário. Na verdade, sou milionário. Eu sou rico de tudo aquilo que o dinheiro não compra. Exato. Que o que você começou falando agora sobre prosperidade. Eu entendi que dinheiro não é prosperidade. Que uma casa, uma mansão ou um carro não é prosperidade. Prosperidade é você ter saúde. Prosperidade é você ter uma família linda. Prosperidade é você ter um milagre como eu tenho, que é a Esther. Prosperidade é ser cercado por pessoas que te amam de verdade. Isso é prosperidade. Né, filha? A Esther tá dando tchauzinho pra gente, gritando. Não sei se vocês estão ouvindo, mas ela tá doida para vir para cá, olha só. Quer participar. Né, Esther? Já a gente vai chamar a participação especial, né, Esther? Vamos falar também disso? Tem algo assim que é nítido, né? Que a gente precisa... que a gente precisa fazer realmente essa mudança de chave na nossa cabeça, de tirar as coisas do lugar de Deus. Eu acho que, por muitas vezes, quando nós não temos um relacionamento realmente verdadeiro com Ele, vamos colocar assim, a gente acaba ficando submerso nas coisas desse mundo. E aí a gente é mesmo sequestrado por essas coisas, né? A necessidade de você ter dinheiro, de ter algo, de parecer algo, isso vai te consumindo, dependendo especialmente dos ambientes, das pessoas que te cercam. Às vezes você deixa de se conhecer por estar em locais que te transformam realmente para o negativo, vamos dizer. Eu tenho duas coisas para falar disso que você falou. Diga. Uma que eu falo para todo mundo. As pessoas perguntam assim, WF, tu tem algum sonho, tipo, viajar a algum país, conquistar algum carro, alguma casa? Em relação a isso, nenhum. Hoje o meu propósito e o meu sonho é viver para Cristo. O que Deus colocar no meu coração, eu faço. Cara, se ele falar assim, meu filho, tu vai vender tudo e vai lá pro interior, eu vou. Te garanto que eu vou. Cara, eu não tenho hoje mais assim, eu quero viajar para Maldivas, eu quero... Cara, se for para viajar, pô, vou querer. Mas não que isso acenda meu coração. Seja algo que tu precise perseguir, isso, né? Isso, exatamente. Eu penso da mesma forma, exatamente. Sabe? E tu falou alguma coisa aí sobre verdadeiramente. Eu não poderia deixar de falar que quando eu passei esse processo com tudo que aconteceu na minha vida, as traições, as decepções, que eu fui literalmente no fundo do poço, eu comecei a escutar uma pessoa que me ajudou muito, que foi o Thales Roberto. Eu comecei a ouvir as músicas dele, né? Logo aquele DVD que ele lançou, que eu sei todas as Deus da minha vida, Deus pode mudar a tua vida, cara, como tu louvou. Então, são músicas que impactaram muito a minha vida. Só que aí eu escutei alguém, cara, você já ouviu o testemunho do Thales? É muito forte. E aí eu fui escutar o testemunho do Thales. E aí, dentro do testemunho do Thales, olha só, isso porque os médicos falaram que tinham atingido as cordas vocais dela. Vocês vão saber depois o que a gente está rindo da Esther tá gritando. Pai. E aí eu fui assistir o testemunho do Thales e ele falava muito verdadeiramente. 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 E aí eu ficava assim, poxa, mas verdadeiro, não é verdadeiramente? Por que ele fala isso toda hora, verdadeiramente, verdadeiramente? E aí eu fui ouvir de novo o testemunho dele e entender o porquê ele falava verdadeiramente. E aí ele falou assim, cara, você vai falar com Deus, fala verdadeiramente. Senhor, a oração, Senhor, eu estou cansado, cheguei exausto, mas eu te amo, tudo para tua honra, tua glória. Amém. Vou dormir. Porque às vezes a gente vai lá, Senhor, que me abençoe. Enfeita, e Deus, e não diz nada. E Deus está dizendo assim, ei filho, eu não estou te ouvindo. E aí eu comecei a dizer para Deus, Senhor, eu tenho vontade de ir para a festa, mas eu não quero. Senhor, eu tenho vontade de cair na prostituição, mas eu não quero.
Senhor, eu tenho vontade de beber, mas eu não quero. Então eu comecei a falar para Deus o que eu queria fazer de ruim, o que a minha carne queria. E, cara, você não tem noção do que a minha vida mudou, o que a minha conexão com Deus mudou. Porque eu não tinha mais segredo, porque Deus, ele sabe tudo que a gente faz, ou tudo que a gente pensa. Sim. Mas ele quer ouvir. Porque às vezes a gente vai orar, Senhor, eu só fiquei chateado com o Tiago. Não, eu tô com raiva do Tiago. Eu queria dar um soco nele. Mas eu sei que isso está errado, Senhor. Tira isso do meu coração. Aí Deus, agora sim. Agora tu tá falando a verdade, eu vou tirar. Então, você tem algum rancor? Não, eu não tenho rancor de ninguém. Não tem rancor mesmo? Sério mesmo? Então eu comecei a falar verdadeiramente com Deus tudo o que me incomodava. Sim, isso faz uma diferença total. Total. Eu falo que, assim, que a gente tem que falar com Deus o que a gente não escreve nem no diário, né? Porque tem coisas que a gente não escreve no diário, vai, com medo de alguém pegar, né? Mas não, com Deus a gente tem que abrir o coração mesmo, rasgar o peito, assim, deixar ele entrar de uma forma que não acontece com nenhum outro tipo de relacionamento. Até porque ele conhece cada célula nossa. Ele conhece tudo da gente, né? Então não tem como a gente esconder. Ele só quer que a gente mesmo tenha a iniciativa de dividir com eles tudo, né? Exatamente. Que a gente tem essa humildade, né? Com certeza, assim, faz total diferença no relacionamento com ele. Aprendi isso também quando eu estava conhecendo ele melhor, né? E justamente naquela fase, a mesma fase que tu passaste, né, da sede, de querer conhecer mais, entendi exatamente isso, de que só quando eu fosse verdadeira com ele, ele iria realmente me alcançar, né? Mudar minha visão, mudar, inclusive, o ambiente, mudar absolutamente tudo, assim. Mas vamos passar para a parte que eu estou mais querendo falar agora. Eu estou com muita vontade de contar essa parte da tua história, que eu acho lindo, lindo e, bem, vamos chorar bastante. Passaste por vários desafios, né? Essa trajetória até esse momento que tu contaste é realmente muito forte e é tão bonito de ver Deus presente, mas especialmente eu acho que é mais bonito, sabe? De ver a consciência que tu fostes tomando durante esse caminho. Sim. Né? O amadurecimento dessa fé. Até que entrou uma mulher muito bonita que está sentada ali nos bastidores na tua vida e veio mais outra mulher bonita, linda, uma bebê linda, ainda não completou 1 ano. Não. Que está ali sentada também. E eu queria que tu contasses essa parte. Aí Vou pegar o lencinho para nós dois. Eu acho que, como eu falei no começo, eu acho que sempre foi o agir de Deus, né? Deus, ele vem para mudar tudo na minha vida. Ele me abençoou tanto que às vezes será que eu mereço tanto, Senhor? Eu tenho 2 mulheres maravilhosas. E eu falo para ela o seguinte, não foi eu que te escolhi, foi Deus que te escolheu. Ele escolhe melhor que eu. Sim. Se fosse eu, não ia escolher bem. E ela, a minha esposa, ela veio para quebrar muitas das frases que eu falava. Eu falava assim, nunca vou namorar. Eu falava assim, nunca vou namorar à distância. Aí Deus falou, beleza. Eu não vou casar com uma maranhense, porque como eu sou maranhense, né? Fala, não, eu vim de lá, eu não vou casar com uma maranhense. E Deus fez com que eu namorasse com a minha esposa à distância e fez com que eu casasse, e sendo maranhense, e casasse com ela. Eu digo para ela que eu já orava por ela, porque eu pedia muito para Deus, né? Quando eu estava já nessa caminhada com Deus, trabalhando, eu dizia, Senhor, que o Senhor me dê uma esposa virtuosa, que o Senhor me dê uma pessoa que me entenda, que uma pessoa que me complete, que a gente se complete. E eu falei isso no casamento, falei em outros lugares para ela que que meio à tempestade
Ela é minha calmaria. Porque eu posso estar estressado, eu posso estar como for. Ela sempre me acalma. Ela sempre deixa eu acalmar. Aí ela fala, amor, o que aconteceu? Então, ela me acalmaria nesse mundo de tempestade. E eu não posso chegar para falar da Esther se não falar da Valéria, que é uma mãe maravilhosa, que é uma esposa maravilhosa, que é uma amiga maravilhosa, que é uma filha maravilhosa, uma amiga maravilhosa. Eu costumo dizer, cara, quem não gosta da Valéria, bom sujeito não é. É verdade. Porque ela é muito de boa. Ela é muito de boa, minha esposa. Muito de boa mesmo, assim. Ela não tem problema com ninguém. E eu falo que a minha oração foi tão boa que eu tenho um sogro e uma sogra maravilhosos, que são como os pais para mim também. Então, a oração foi tão boa que atingiu os pais dela, né? Então, foi uma obra completa. A gente casou faz 2 anos e eu não poderia também deixar de falar desse testemunho. Que quando a gente foi casar, a gente noivou e tudo, e eu falei assim, amor, nós vamos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Nós vamos fazer tudo como Deus diz que tem que fazer. Antes do casamento, sem fazer nada antes do casamento. A gente vai fazer dessa forma. O nosso casamento vai ser para honrar o Senhor. Não vai ter... a festa não é para nós. A festa vai ser para o Senhor. Vai ser uma forma de agradecer a Ele o que Ele tem feito na nossa vida. E foi tudo assim maravilhoso. Tudo. Toda a preparação. Até chegar no dia. A gente casou em março de 2023. Eu não sou muito bom com data. Mas foi março de 2023. E março em São Luís. E aí eu falava assim, nos meus sonhos... Quer dizer, eu não tinha mais sonho de casar. Eu disse que eu não ia casar. Sim. Aí Deus falou assim, não, tu vai namorar à distância, tu vai casar com uma maranhense e tu vai casar. Então Deus foi logo e me quebrou em tudo. Os planos são meus, meu filho. E os planos são de Deus. E aí, lá atrás, eu sonhava assim, eu achava muito lindo casar olhando o mar. Aqueles casamentos assim que a gente olhava em novela, em filme, né? Sim. Aí eu falava, cara, meu sonho era casar dessa forma. Só que nem eu sabia que lá em São Luís tinha um lugar assim, que é o Santorini. E aí, quando eu falava isso, a minha esposa disse, peraí, eu já vou procurar. Então, ela já tinha tudo engatilhado. E a gente encontrou o local. Então, era um local aberto. E a gente queria casar entre 5 da tarde e 6 da tarde. Sim. E nesse mês de março é o período que mais chove em São Luís. Então, estava chovendo todos os dias. E chuva no horário do casamento. Puxa. Que era 4, 5, 6 horas da tarde. E muita chuva mesmo. E aí a gente tinha uma pessoa que nos ajudou muito, que foi a Simone, que é uma pastora, que foi a cerimonialista. E ela era uma benção. Ela, a dona do Santorini, né? E aí a gente começou a conversar sobre o casamento, organizar tudo. E aí, quando foi chegando mais próximo do casamento, aí ela chamava pra gente pra reunião. Aí me chamava a Valéria, aí falava assim, meus amados, meus queridos, eu sei que vocês têm muita fé. O primeiro plano é do jeito que vocês sonham, tudo aberto. Sim. Mas vamos lá, vamos pro segundo plano. Pensar no plano B. Plano B, se de repente chover... Sim. Não, Simone, não tem plano B. Para Deus não tem plano B. Passar, beleza. Chegava mais próximo do casamento. Aí a Simone chamou a dona do Santorini. Aí vieram as duas. Tal, tá lindo, tal. Cara, eu acho muito bacana a fé de vocês e tudo. Mas vamos pensar assim, só no plano B, se de repente... Não tem plano B. A gente já entregou tudo nas mãos de Deus. Então a gente sabia a nossa conexão com Deus. A gente sabia o que estávamos fazendo, sim, como nós estávamos fazendo e da forma que estávamos fazendo. E foi impressionante. Choveu o mês de março todo. 30 dias. Só não choveu um dia. No dia 25 de março. E as nuvens passavam e todo mundo olhava para as nuvens. Não vai chover.
não vai chover, Deus já falou que não vai chover. E não choveu. No outro dia, caiu um dilúvio em São Luís. Como se Deus falasse assim, filho, eu segurei a torneira, agora eu abri para você ver o quanto eu faço para todo aquele que nele crê. Então, todas as nossas coisas a gente entrega para o Senhor. A nossa vida, a nossa casa, nosso casamento. E eu não poderia deixar de falar do que Deus fez na minha vida, através da Valéria, no nosso casamento. E agora com a Esther. Tem a pequena Esther, que veio... Tem quantos meses a Esther está agora? A Esther vai fazer 11 meses. Hoje é dia... Eu não sei. Hoje Não sei nem que dia é hoje. Não sei. Bem, Ela está próximo de fazer 11 meses. Pronto. E veio esse presente trazendo um desafio, mais um milagre. Mais um milagre. Eu costumo dizer, se você viu na bio do meu Instagram, é uma vida baseada em milagres. Porque a minha vida foi baseada em milagres. Desde lá de trás, quando eu te falei que a gente passou fome, e eu só queria comer. Cara, hoje Deus me deu o que comer. Eu só queria vestir, porque eu vestia a roupa dos outros, eu ganhava a roupa dos outros. E Deus me deu o que vestir. Eu só queria uma casa, porque minha casa era cheia de goteira. A porta era amarrada, era toda molhada, então tinha buraco na porta, buraco na janela. A gente morava um por cima do outro, eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe, num quarto só. A gente tinha um talher. Então, tipo assim, qual era o meu sonho? Meu sonho era andar descalço numa casa. Cara, eu tenho um sonho... Como é o teu sonho, cara? É ter uma casa que eu possa andar descalço. Esse era o meu sonho. É ter uma casa que eu tenha talher e colher para me comer. Então, esse era o meu sonho. Então, a minha vida é baseada em milagre. E aí, vem a Esther. Eu sabia que não ia ser diferente. Que ia ter milagre, né? Não sabia como e como seria, né? E aí, assim... Eu acredito na minha vida hoje, eu só trabalho, o resto é tudo a minha esposa que faz. Tudo que ela, como a gente vai viajar, como resolve os documentos, eu não tenho senha de nada. A senha não sei o que é. Alan, pede pra Valéria, que ela que sabe, eu não sei. Então, assim, a minha esposa, aí quando a gente engravidou, aí ela era do plano do pai dela, do plano de saúde, né, do pai dela. Só que eu sou muito organizado em tudo. Então, quando ela engravidou, eu disse, amor, vamos fazer um plano, né? Para neném nascer dentro do plano, tudo certinho e tal. E aí a gente buscou auxílio, corretor, né, que fala? Corretor. O corretor que era do pai dela. Então, eu achei que ele era amigo do pai dela. Então, aí, amigo do pai dela, eu não perguntei, mas eu achei. Então, ele vai explicar a gente direitinho. A gente pegou orientação com ele. E aí, o que ele nos orientou? Que era para não fazer o plano. Que a Valéria já estava dentro do plano e que a neném nasceria dentro do plano. Coberta pelo plano que já existia. Já existia. E só depois a gente fazia um plano. Mas é isso mesmo? Não, é isso que você tem que fazer e tal. Então, nós fizemos o que ele mandou. Aí foi se aproximando perto, a gente foi fazendo todas as consultas dela, tudo certinho, sem nenhum problema. E aí a Valéria disse, e agora? Vamos escolher o nome. E aí a gente foi buscar o nome dela. Qual o nome? E aí a Valéria... não, minto. A gente botou nos grupos da família. Pra galera... Qual nome você acha? E o pessoal ia mandando. Aí Deus usou a Valentina, que é a minha sobrinha, filha da minha irmã, que é pastora. Aí ela falou assim, Esther. Aí o Valentina, por que Esther? Ah, tu sabe quem foi Esther, Valentina? Aí ela disse, ela foi a rainha que libertou seu povo, o nome dela era Radasha e tal. E a minha esposa já conhecia um pouco, né, amor? Ou não? Mais ou menos. Aí a minha esposa foi logo pesquisar. Peraí, quem é Esther? Aí a minha esposa foi buscar informação sobre quem foi Esther, a Radasha e tudo. E a minha esposa se encantou pela história dela, né? Libertou seu povo e tal, uma rainha, assim, sabe? E por coincidência, que eu não digo que é coincidência, que é coisa de Deus, começou a série na Record da Esther.
E aí a gente buscava conhecimento sobre a Esther e estava passando a série da Esther. E a gente ia e lia na Bíblia sobre a Esther. Então a gente se encantou pela Esther, pela história da Esther, quem era Esther. E a gente, cara, é o nome dela. Vai ser Esther, vai ser a rainha Esther, ela vai ser uma rainha forte, guerreira. E depois a gente foi entender que tudo era Deus. Sempre foi Deus. E aí, tudo bem, beleza. Aí viemos na gravidez dela, fazendo todos os exames, tudo normal, tudo ok. Quando chegou próximo à data dela nascer, a gente foi fazer o exame, que eu não sei o nome, que é para ver se o bebê está no lugar. Uhum. E aí, quando a gente chega para fazer o exame, a doutora falou que ela não estava no lugar. Ó, a neném não está no lugar para nascer. Beleza. Mas o que isso tem que fazer, doutora? No dia de nascer, a gente vai ter que fazer um procedimento, que eu não sei se você já viu. Você me mostrou. Que gira. Só que é muito dolorido. Sim. Dói muito, tá? Porque a gente tem que passar um negócio. Manualmente, ela vai mexendo na barriga e vai tentando... Foi as duas médicas? Ou foi as duas médicas. São duas médicas para você que é um procedimento que dói muito, né? E demora. Sim. Porque é girar, literalmente, manualmente, a criança. Beleza. Aí, a neném nasceu numa quinta-feira. Foi numa quinta-feira. Num final de semana antes, a gente estava em casa, a gente estava evitando sair por causa para ninguém gripar, para não pegar Covid, essas coisas. Mas a gente resolveu ir na igreja. Uhum. E nesse dia, no sábado, não foi o culto normal, que sempre tem na parte de cima da igreja. Foi embaixo, na parte menor. E quando a gente chega lá, estava tudo diferente. Eu estava cantando louvores, tinha um pastor lá que eu falo que é do reteté, né? Aquele pastor mesmo que prega e tal, e ele estava todo suado, e falando, e profetizando, e tudo. Aí a gente vai e fica bem na frente, eu e ela. E aí começamos lá e tal, e ele passou perto da gente, profetizando e tudo. Aí, de repente, ele para na frente da minha esposa. E aí ele vai e coloca a mão dele na barriga dela. Aí ele fala para ela, Deus manda te dizer que ele está colocando o teu bebê no lugar. Olha só. E ninguém sabia. Ninguém sabia. Tu contou para tua irmã? Tu contou. Não. Só nós dois sabíamos. E ele vai lá e coloca a mão na barriga dela e fala, e Deus manda te falar que está colocando o seu bebê no lugar. Aí eu olhei assim para ele, eu estava do lado, né? Aí eu digo, pô, beleza, já me deu um norte, né? Não, aí ele pegou, agarrou assim, me agarrou e puxou para perto da minha esposa. E aí ele falou assim, e Deus manda te dizer que o teu bebê é um milagre e ele vai te entregar o teu milagre. E aí quando ele falou isso, a gente ficou assim parado, né? E começou a chorar e tudo, porque só nós sabíamos. E quando ele falou que a Esther era um milagre, a gente achou que era o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? A gravidez da minha esposa era uma gravidez gemilar. E ela tinha perdido uma. Então a gente, cara, ele tá falando sobre isso, que ela é um milagre. Aí beleza, a gente entendeu que era isso. Aí tudo bem. Aí fomos para a semana seguinte, que é a semana que ela ia ter a neném. Entramos no hospital na quarta-feira, que ela ia ter normal, só que não conseguiu normal. E aí na quinta-feira resolveram fazer a cesárea. E aí subimos, foi tudo normal, foi um sucesso, a cesárea e tudo. A neném nasceu muito bem. Só que antes de eu subir, eu estava com a minha garganta coçando. Aí eu disse, amor, eu não sei, eu tô achando que eu tô com Covid. Porque a gente passou os 8 meses sem pegar nada. No dia da neném nascer, começou a coçar minha garganta. Eu falei assim, caramba, eu acho que eu tô com Covid, Aí eu botei logo a máscara. Eu vou ficar de máscara o tempo todo. E aí subimos. Quando a neném nasceu, sabe aquele... Cara, eu tava louco pra ela nascer. Mas eu tava com aquela sensação assim que algo estava errado. E eu não sabia explicar, eu não queria abraçar ela, eu não queria ter contato com ela, e eu todo o tempo de máscara. A enfermeira trouxe ela para perto de mim, mas eu não beijei ela. Fiquei assim um pouco distante, tirei a foto, tudo. Aparentemente, tudo normal. Aí, beleza, ela nasceu às 5 e pouco da tarde, né? Quase 6 horas. Aí, logo em seguida, a minha esposa foi pro quarto,
E depois levaram a Esté pro quarto. Aparentemente tudo normal. E ali, naquele dia, eu aprendi algo que eu sempre digo que o melhor dia da minha vida se tornou o dia mais difícil da minha vida. Não foi o dia não foi o pior dia da minha vida, foi o dia mais difícil. E no mesmo dia, né, isso 6 horas da tarde, lá para 11 e pouca, meia-noite, a Valéria ia dar de mamar a ela, né? Tiraram ela do bercinho que ela estava e ia dar de mamar. E aí a minha esposa percebeu que ela estava ficando meia roxa. E aí todo mundo, não, é assim mesmo. A minha esposa, não, tá errado. Ela tá ficando roxa. Corre, chama a enfermeira. Aí eu saí correndo e chamei a enfermeira. Aí ela faz como é que faz o procedimento? Uma manobra para tentar reverter, porque às vezes é engasgo, às vezes pode ter engasgado, né? Isso, de alguma coisa. Com o leite. Do leite, ou podia ser também do parto, né? Alguma coisa do parto e tal. Isso aconteceu com o meu sobrinho. Isso. Só que não conseguiu. Aí naquele momento a enfermeira pegou ela e eu e ela saímos correndo para a UTI. Nunca tinha entrado numa UTI. Não sei se você já entrou numa UTI, é algo inexplicável. E de bebê não tem explicação. E aí eu saí correndo à meia-noite e cheguei na UTI, entramos com tudo. Os médicos pegaram ela, levaram lá para dentro e eu fiquei lá fora e comecei a chorar. Entrei em desespero, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí passaram alguns minutos, meia hora depois, os médicos vieram e falaram, sua bebê tá entubada. E quando ele falou isso, cara, eu só lembro da intubação, da questão da Covid, tempo da Covid e tudo. E naquele momento, intubação para mim, a criança tá morrendo. Sim. Né? E aí ele disse, você pode entrar lá para você ver como ela tá e tal. E eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Ver uma criança tão pequenininha, sabe? Entubada. E aí eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu só olhei, aí eu saí. Aí eu fui orar. E aí eu não sabia como é que eu vou falar isso para minha esposa. Eu comecei a orar. Aí eu falei assim, aí Deus falou no meu coração, eu tô com Covid. E aí eu fiquei assim, eu tô com Covid, eu tenho que fazer o teste. E eu saí dali direto pra farmácia, pra fazer o teste. Quando eu chego lá na farmácia, eu tava com Covid. Aí eu entrei em desespero, falei assim, caramba, eu passei Covid pra minha filha. Foi eu que passei Covid, e é por isso que ela tá assim. E aí eu entrei em desespero, aí eu volto pro hospital, eu falei que eu tenho que falar pra minha esposa. Só que Deus, ele vai te capacitando, mesmo nesse momento, de uma forma assim inexplicável. Eu não falei pra ela, pra minha esposa, que a neném estava entubada. Só falei que ela estava lá em cima. E eu disse, olha, eu tô com Covid, eu vou ter que sair daqui. Aí eu fui lá em cima falar também pro pessoal que eu estava com Covid, porque eles iam ter que limpar tudo lá, porque eu tinha entrado, né? Então os bebês não podiam pegar. E aí, agora imagina só, no momento que mais a sua esposa precisa de você e a sua filha, você tem que ficar longe delas, porque os médicos falaram, você tem que sair. E aí eu tive que voltar para casa. Eu lembro eu chegando em casa, sem a minha filha, e sem a minha esposa. E aí eu fui pro meu home store, pro meu escritório, peguei um colchão e fiquei deitado no colchão, orando e dormindo. E aí a minha esposa passou ainda, eu acho que foi 2 ou 3 dias ainda no hospital. E ela fez o teste para a Covid, mas não deu, a princípio não deu. Mas a gente imaginava que ela estaria também. Quando deu, no terceiro dia, ela refez o teste, né? No terceiro dia, ela refez o teste. E aí, no segundo dia?
5 dias. Foi numa quarta-feira, durante a semana que liberaram para ir no hospital. Ah, exatamente. Repete, porque Ela voltou, a minha esposa foi liberada depois de 3 dias para ir para casa. Aí ela voltou para casa, cara. E foi eu tenho até esse vídeo. E a bebê ficou? A bebê ficou lá na UTI. Na UTI ainda. Entubada. Tava entubada. E a minha esposa não sabia que ela estava entubada. Só eu sabia. Só sabia que ela estava lá. E aí, minha esposa não teve contato também com ela. Aí eles liberaram a minha esposa para vir para casa. E depois de 2 dias, eles ligaram, falaram assim, ó, a senhora já pode... A senhora não está tendo contato com o seu marido? Não, porque eu estava isolado na casa. E se você quiser vir, você pode vir ver sua filha. No 5º dia. Aí, Deus falava no coração dela, faz o teste. Faz o teste. Aí ela foi, antes de chegar no hospital, ela parou na farmácia, fez o teste e ela estava com Covid também. Nossa. Então ela não poderia ter contato com a nossa filha também. E aí, para você entender, você que está aí do outro lado, 7ª lição. 7ª. Quando você entrega nas mãos de Deus, é diferente. Você não vai entender. Eu entendi que milagres a gente não entende, a gente só vive. E aí, a minha esposa voltou arrasada, muito triste, chorando muito. E a gente não podia ter contato aí em casa, a gente não tinha contato. Eu não podia cuidar dela, ela não podia cuidar de mim, a gente não podia cuidar da Esther. E isso durou 8 dias. 8 dias a Esther ficou entubada. Você imagine só você ter seu bebê entubado por 8 dias e você não poder estar perto dele. Foi o que aconteceu. A gente recebia informações da Esther por telefone. Imagina só você receber informações da sua filha por telefone. Era algo angustiante, era algo triste, era algo que, cara, a gente não sabe explicar. A gente só sabe viver. Doído, né? Muito, muito. E aí a gente passou 8 dias... Aí você me disse assim, vocês passaram 8 dias fazendo o quê? Orando. Orando, lendo a Bíblia. A minha sogra estava com a gente. Deus colocou a minha sogra para vir. Ela estava aqui com a gente. Estava eu, a minha sogra, a minha esposa e a Nai, que é um anjo que Deus colocou na nossa vida, que trabalha com a gente. E aí a gente vivia orando, lendo a Bíblia todo dia, entregando na mão de Deus. Um fortalecia o outro. E aí a gente passou 8 dias nisso. Quando deu 8 dias, eu disse... Deus falou no meu coração, você está curado. Eu disse, amor, eu estou curado. Eu vou fazer o teste e hoje eu vou ver minha filha. No caso, no 9º dia, né? Aí eu fiz o teste na farmácia e eu não estava mais. E aí, quando eu chego na UTI, eu estava meio desorientado. Eu falei pro pessoal, eu vim visitar a Esther. Ah, você é o pai da Esther? Tá, beleza. Tal. Deixa eu ver aqui. Aí a menina foi lá ver. Ah, o senhor pode entrar. Aí quando eu fui entrar, cara, eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Então eu só pedi a Deus, me dê força. Não sei como é que eu vou encontrar minha filha. E aí quando eu entrei lá, aí a menina acho que foi a enfermeira e a fisioterapeuta já veio, a Esther desentubou. Olha isso. E quando eu cheguei lá, ela não estava mais entubada. Ela tinha desentubado nesse dia. E nesse mesmo dia eu consegui colocar a minha filha nos braços. Foi o primeiro dia que eu coloquei ela nos braços de verdade, sabe? E aquilo ali não tinha explicação. E aí quando eu saí dali, eu saí muito fortalecido. E a minha esposa... Tu estava no carro, né? Não. Estava em casa. E eu cheguei, amor, você tá curada também. Você tá curada. Não, amor. Não, você tá curada. Ela só queria fazer com 2 dias depois. Eu falei, não, você vai fazer amanhã e você vai ver Esther. E aí no outro dia ela foi, fez o teste e não estava mais. E também colocou a Esther nos braços. Só que aí a gente tinha que entender o que aconteceu com a Esther. O que a Esther tinha. E aí a gente começou nesse processo. A gente começou a ir. Só que a Esther não conseguia se alimentar. Ela não conseguia alimentar 1 ml. Se ela conseguisse, se ela alimentasse 1 ml, ela passava mal. Nossa. Então ela tinha falta de ar, ela parecia que ia engasgar, ela dava pneumonia nela. Ela teve várias vezes pneumonia, porque
quando eles botavam para se alimentar, o problema que ela tinha, ele espalhava no corpo dela. Então o pulmão dela ficava todo comprometido. Era como se ela tivesse pneumonia. E ninguém entendia. E isso durou 41 dias. A gente ficou com a Esté 41 dias na UTI sem diagnóstico. E aí você pergunta, antes, como é que vocês ficaram, cara? Eu não sei te explicar. Porque durante 41 dias a gente falou de Deus naquele lugar, a gente sorriu, a gente estava de pé, a gente conseguia comer, a gente conseguia dormir com a nossa filha 41 dias sem diagnóstico. Então, se tu me perguntar como, eu não sei te explicar. Eu só sei te falar o que aconteceu na nossa vida. Então, foram 41 dias sem diagnóstico, até Deus colocar um anjo na nossa vida, que foi a doutora Priscila, que eles já tinham feito de tudo, já tinham feito tomografia, ressonância, na cabeça, no coração, todos os testes, e ninguém conseguia identificar o que ela tinha. E aí a gente... E aí tu me perguntou, antes, em algum momento vocês... meu Deus, se questionavam, meu Deus, por que estão passando? Nenhum momento. E as pessoas não entendiam. Porque a gente não se questionava, porque a gente não reclamava, porque a gente lembrou do que o pastor falou lá atrás pra gente. A Esté é um milagre. E Deus vai te entregar um milagre. Então, toda vez que a gente ia fraquejar, a gente lembrava da palavra. Então, a gente viveu uma palavra. Sim. O pastor falou pra gente um dia, falou assim, ó, vocês provocaram o milagre. Milagre a gente provoca. Porque muitas pessoas não recebem milagre? Porque eles não provocam milagre. Então, quando a gente ia cair, opa, Deus já decretou que ela é um milagre. Sim. Então tá tudo certo. Então a Esté passou por situações lá dentro daquela UTI que nem nós sabemos. Que foram situações que nem eles contavam pra gente. Mas era tão impressionante o que acontecia com a Esté, que tinha dias de a gente estar sentado lá e os médicos passavam de um lado pro outro, passavam para um lado pro outro. Aí, de repente ele parava assim, olhava pra gente e falava assim, a Esté é um milagre. Então, a medicina teve que se render ao médico dos médicos. Exato. Porque o que a gente ouvia lá é tipo assim, olha, a gente já fez tudo o que tinha que ser feito, mas a gente tem que esperar. Então, eu entendi, a medicina, eu vou até aqui. Daqui para cá. Só Deus. Só Deus. Então, até a medicina se rendeu. Aí foi quando entrou a doutora Priscila, que ela estava, na época, estava no Albert Einstein, né? Era fazendo um curso, uma cirurgia para lá para São Paulo. Aí a gente, poxa, tá no Albert Einstein, então vai ser complicado. Mas Deus já tinha tudo programado, já tinha tudo feito da forma dele. E foi impressionante o quanto ela foi solícita com a gente, quanto ela foi solícita com a Esté. Ela chegou no mesmo dia, acho que no outro dia, não. Ela chegou num dia à tarde, no outro dia ela foi olhar a Esté. E aí ela viu a Esté, observou, ela disse, olha, eu ainda não consegui detectar o que é, mas eu já tenho uma linha do que seja. E eu venho amanhã fazer esse exame com ela, que é com um aparelho diferente, explicou pra gente como seria. Aí beleza, só que no outro dia seria sábado. Aí eu, caramba, será que ela vem sábado? Mas sempre que a gente duvidava, a gente lembrava, opa, quem está no comando é Deus. Toda vez que a gente ia fraquejar ou ia desistir, a gente lembrava da palavra que Deus tinha lançado sobre a vida da Esté. E aí foi que ela veio no sábado e conseguiu diagnosticar o que a Esté tinha, que era uma fístula traqueosofágica, que fica entre a traqueia e o esôfago. É isso mesmo, filha. E o que é isso? É uma fissura bem pequenininha de 2 centímetros que causava todo esse impacto nela. Era uma má formação. Olha isso só. mesmo, olha aí, ó. Tá chegando a parte Tá chegando a parte dela entrar. Tá chegando. E aí a doutora conseguiu encontrar o que era. E aí a gente ficou muito feliz. Primeira etapa, né? Descobriu o que era, ficou muito feliz. E agora, o que vai acontecer? Ela vai ter que passar por uma cirurgia. E aí
os médicos chamam a gente na sala. E sempre que chamava a gente na sala, a gente... Caramba, o que será? Já ficava meio preocupado. Já ficava meio angustiante, agoniado. Aí chamaram, olha, a doutora Priscila descobriu o que a Esté tem e tal. E aí ela vai ter que passar por uma cirurgia. Aí, doutora, beleza e tal. E ela corre risco de morte. E escutar isso do seu filho, da sua filha, é algo assim... Só que a gente tinha uma palavra. Aí eu disse, tá bom, doutora, não, tranquilo. Agora a gente vai entrar em contato com os médicos que vão fazer a cirurgia. Doutor Eduardo Amoras e Carlos Alberto. Doutor Carlos, eu não posso errar o nome deles, pelo amor de Deus. E aí, como eu falei, a minha esposa foi logo pesquisar e eles eram os melhores cirurgiões pediátricos de Belém. E aí a gente continuou orando como a gente sempre estava. E aí passou domingo, segunda, terça-feira eu acho que ele foi com a gente. Terça-feira ele foi lá com a gente, os médicos. E Deus tinha falado no meu coração. Só que eu não tinha falado para Valéria o que Deus tinha falado no meu coração. E aí quando ele nos encontra, aí ele, olha, a cirurgia vai ser amanhã. E a cirurgia é assim, assim, assim e tal. Mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E toda vez que eu saio de manhã, eu peço para que Deus me use como instrumento nas mãos dele. E quando ele falou assim, Deus tinha falado no meu coração. Falou assim, o médico que vai operar a Esté vai falar que vai ser um sucesso, que a cirurgia vai ser rápida e que eu uso ele como instrumento nas minhas mãos. E quando ele falou assim, eu nem esperei, só agarrei na mão dele e falei... Tá tudo certo, doutor. E foi exatamente o que aconteceu. A cirurgia foi um sucesso. Foi rápida, que era uma cirurgia bem complexa. Foi 40 minutos. A doutora Priscila, que não tinha por que estar lá, fez questão de ir. Não, eu vim para mostrar onde era. E a gente ficava assim, emocionado o quanto Deus era cuidadoso. Com certeza. Com a vida da Esté. Porque todo mundo já amava muito a Esté. Todo mundo já perguntava, olha, eu já orei pela Esté. Eu já falei pela Esté. E aí, ela desceu, né? Ela subiu, né? E desceu da cirurgia. E aí, foi sucesso. Aí ficamos super felizes. Cara, cirurgia, sucesso, tudo deu certo e tal. Aí, só que, calma, Deus tem mais emoção para acontecer. Aí o médico vai, olha, cirurgia é sucesso, tudo certo, mas o médico sempre tem isso, né? Mas tem o pós-operatório. E o pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia. Aí eu olhei para minha esposa e falei, caramba, ninguém tinha dito isso pra gente, que tem esse pós-operatório. E aí, beleza. Mas nós tínhamos uma palavra que Deus tinha lançado sobre a vida da Esté. Aí ela foi para lá. Aí no outro dia, a gente começou a perceber, uns 2 dias depois, né? Foram desentubar ela, porque ela subiu entubada para fazer a cirurgia. E aí eles perceberam o que, amor? Eles perceberam que ela estava com o estridor, que é uma zoadinha, que era tipo um apito. Eles perceberam, né? Só que eles acharam que seria... Gente, a Esté tá engatinhando. Ela tá doida para vir para cá. Tá mesmo. Tá doida para vir para cá. Já vai entrar. E aí, eles achavam que era por causa da intubação, porque ela tinha sido entubada e desentubada várias vezes, então Sim. fere. Só que quando eles desentubaram ela, eles não podiam mais entubar ela por causa da cirurgia que tinha sido aqui. Sim. E era onde passava, e não podia passar mais nada. Então, a gente começou a perceber depois que ela tinha esse assobio, que era esse estridor, que é tipo um assobio, bem para onde passava o som. E a gente começou a perceber que quando ela ia chorar, ela chorava para dentro. Não tinha som. E a gente achou assim, amor, tá estranho. Não tá saindo som. Ela chorava para dentro, sabe? E aí ela fica... caramba, amor, tem algo errado. Aí a gente achava que era essa falha por causa da intubação. E aí, no outro dia, piorou. Ela tinha mais dificuldade ainda. E aí chamaram a doutora Priscila
para ver, detectar o que tinha. Aí lá, chamaram a gente na sala, no terceiro dia. O Anderson, Valéria, a gente tem uma notícia para dar para vocês. A Esté foi diagnosticada que as cordas vocais delas foram afetadas. Uma está parada e a outra está levemente. E quando elas falaram isso, a gente meio que travou. A gente ficou calado, sem saber... A gente ficou sem chão naquele momento. E a gente só saiu da sala e foi embora. E aí a gente foi pro carro e chorou muito. Foi para casa muito triste. E a gente não compartilhou também com ninguém. A gente não compartilhou com a mãe dela, com ninguém. A gente guardou pra gente. E aí toda noite a gente ora antes de dormir. Toda hora, quando a gente acorda, a gente ora. E aí a gente começou a orar e falar com Deus e tudo. Aí a gente lembrou. Mas Deus tem uma palavra. A Esté é um milagre. E Ele vai nos entregar esse milagre. Aí no outro dia a gente voltou para a UTI e chamou a doutora. Eu queria que a senhora explicasse o que isso significa. O que as cordas vocais dela parada, essa funciona um pouco. Aí ela foi explicar que ela poderia perder a voz, que isso ia impactar nisso, que ela poderia ter que fazer uma nova cirurgia reparadora para tentar voltar a voz dela, mas poderia não voltar. Ela poderia voltar, sair de lá com uma traqueostomia, né? Ou uma bolsinha de GTT. E, cara, aquilo ali, a gente olhou para ela e falou assim, mas ela não vai sair. Não foi, irmão? Ela não vai sair. E aí eles ficavam impressionados com a nossa fé. Porque toda vez que vinha algo, a gente levantava a cabeça e sustentava na palavra que Deus tinha nos dado. Exato. E a gente saiu de lá assim, não, ela não vai precisar. Aí tudo bem. Aí ela disse, olha, a gente vai passar uma medicação para ela durante 5 dias, não foi, amor? 5 dias, 3 dias, uma medicação muito forte. Beleza. Aí no outro dia, a gente começa a perceber que a Esté estava diminuindo o estridor. E ela chorando, assim, um pouquinho, bem baixinho. Aí beleza. Aí no outro dia, diminuindo o estridor, aumentando o choro da Esté. Aí no outro dia, eu estava assim, perto. Amor, aí a Valéria falou, é Esté. Aí vamos lá. Ela chorando. E na UTI, é tudo muito maluco, porque tem dia que tu não quer que teu filho chore. No outro dia tu quer que teu filho chore. Então, é algo que não tem explicação. E aí a gente começou a perceber que a Esté diminuía o estridor dela e aumentava o choro dela. Então, o que isso significava? Que as cordas vocais dela estavam voltando. E aí, quando a doutora foi lá avaliar ela, a doutora disse, eu só vou voltar para avaliar ela aqui há 1 mês e meio a 2 meses. Porque é que pode voltar as cordas vocais dela. Então, eu não posso fazer nada antes disso. Aí, beleza. Aí, quando deu 16 dias, não foi, irmão? 16 dias, a gente percebeu que a Esté já estava chorando. E outra, a doutora disse, olha, ela vai dormir pro lado direito, que era o lado melhor que tinha. Porque se ela dormisse pro lado esquerdo, ela poderia não respirar. A Esté dormia para que lado? Pro lado esquerdo. Pro lado que a doutora... Do jeito dela. Do jeito dela. E resumo, quando chegou 16 dias, que a gente percebeu que a Esté já estava chorando, a gente já ouvia, aí a doutora chegou lá para fazer uma avaliação numa outra criança. E aí a gente pediu, doutora, eu queria que a senhora avaliasse a Esté. Aí ela ficou assim, eu disse, doutora, eu queria que a senhora avaliasse a Esté. Aí ela disse, tá bom, eu vou avaliar. Com 16 dias. Aí ela entrou, a Valéria estava com a Esté lá dentro. E aí quando ela voltou de lá, ela olhou para mim assim, falou assim, olha, eu não sei o que te falar, mas a Esté está curada. As cordas dela, das vocais dela. E é por isso que nós estamos felizes da Esté estar participando ali dos bastidores durante todo o episódio. Glória a Deus por isso. As cordas vocais dela voltaram. E eu não sei te explicar. Aí eu falei para ela, doutora, eu sei explicar. E aí foi mais um milagre da Esté
naquela UTI. A Esté ficou 41 dias sem diagnóstico. A Esté ficou 30 dias sem se alimentar. A Esté afetaram as cordas vocais dela e Deus curou. Então ela passou vários e vários milagres, várias e várias intercorrências lá, mas a Esté saiu sem uma sequela sequer. Glória a Deus. Para a por honra e isso. glória do Senhor. Amém. E aí, a gente já vai apresentar a princesa agora? Vamos apresentar. Vamos apresentar? Que a gente já está no final do programa. Mas antes de apresentar, eu queria Isso. completar o que aconteceu lá. E aí a gente falou sobre... Vocês não murmuraram nenhum tempo, vocês não reclamaram. Teve um dia que eu estava estacionando o carro lá na UTI e um pastor me ligou. Uhum. E aí ele me ligou e ele disse, tá podendo falar, Anderson? Eu disse, tá, pastor, tô estacionando o carro. Eu estacionei o carro, ele disse, beleza. Eu queria orar. Eu queria orar por você. Não, aí ele falou assim, e hoje eu não queria orar pela Esté. Eu queria orar por você e pela sua esposa. Aí eu falei, tudo bem, pastor. E aí ele começou a orar. Orar. E aí em um momento ele fala assim, e Deus manda te dizer que não é nada com vocês. Que não tem nada a ver com vocês. E ele também manda te dizer que a Esté, ela vem para levantar uma geração, para falar do nome, do amor e da misericórdia de Deus na vida desse jovem. E quando ele falou aquilo, eu falei assim, caramba, porque todos 85 dias que a gente passou naquela UTI, a coisa que mais a gente ouvia era impressionante. A Esté é um milagre. A Esté é um milagre. Eu quero conhecer esse teu Deus. Eu quero saber quem é esse teu Deus. Cara, obrigado por ter falado desse teu Deus. Então, em 85 dias naquela maternidade, o que a gente mais ouviu durante e depois foram frases, mensagens, áudios, de todas as formas, assim, cara, obrigado por tudo que vocês fizeram naquela maternidade. Aí eu falava assim, mas o que, cara? Aquele dia que você falou de Deus, eu estava ouvindo. Aquele dia que aconteceu com a Esté e vocês estavam sorrindo, aquilo ali me manteve de pé. Aquele dia que você estava falando com fulano, eu ouvi. Aquele dia que você falou aquilo para mim. Então a gente entendeu o processo da Esté. Ela tinha que passar por tudo aquilo. As pessoas tinham que ouvir de Deus naquela maternidade. Tinha muitas pessoas que precisavam ouvir, que nunca tinham ouvido falar de Deus, que nunca tinham ouvido falar de fé. Pessoas que chegavam e diziam assim, cara, eu quero saber quem é esse teu Deus. Como é que vocês se manteram de pé? Sem a gente dar uma palavra. Tinha pessoas que a gente não deu nenhuma palavra. E as pessoas falam assim, cara, aquele dia que você falou tal coisa para fulano, eu estava perto. E aquilo me manteve de pé. Então, a gente entendeu o quanto Deus usou a Esté naquela maternidade. Então, por isso, eu só tenho que glorificar a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele fez na vida da minha esposa e agora na vida da Esté. E o testemunho vai se perpetuar, né, meu amigo? Muito, muito. Ela tem nos conectado com pessoas e com propósitos, assim, maravilhosos, né? E a gente queria mostrar ela agora, né? Ela vem aqui, princesa. E a minha esposa, com a ela mamãe. já tá vindo. Está ensaiando caminhar já. Oi! Aqui, ó. Oxi. Quer caminhar. O papai, ela quer Aqui, ir ó. andando. Olha o sorriso! Você entra assim. Oh, meu Deus! Oi. Dá Você pra quer, mostrar você quer ela, dar um... Thiago? Você quer falar? Esté, aproveita agora. Você estava Fala. gritando lá, comenta aqui, ó. Papai. Olha o sorriso Papá. lindo. Papá. Fala. Hein, princesa? Papá. Você vai falar agora? Gente, Então, esse aqui é o nosso milagre. E essa aqui também é minha esposa. senta aí, ó. Aproveita, senta aí. Essa família linda. Meu amigo, aqui a gente termina o programa de mãos dadas. Vamos ver se a gente consegue. Sim. Mas peraí. Antes de terminar, a gente
Trouxe um presente para aqui da nossa loja, tá? Muito Espero obrigada. que você goste, tá? Eu posso? Pode. E aí? Ai, meu Deus! É Caramba, assim mesmo. é assim mesmo. Espero que não Olha, tenha saído. Thiago, tá Pronto. mostrando aqui? Ó, gente, primeiro, vocês precisam seguir no WF, né? Claro. Muito obrigada, mesmo. Isso vem também da parte que a gente falou Que lindo. no comecinho sobre Deus, sobre servir. Sim, Eu aprendi durante a minha caminhada com Cristo que servir é melhor do que ser servido. Então, é uma coisa que eu faço muito hoje, é servir as pessoas, é agradar, é ser agradável. E nada melhor do que presentear alguém que nos fez um convite especial, contar Nossa. um pouco da nossa trajetória com Cristo. É uma honra para mim e estou muito grata. Vamos tentar fazer, Bora. finalizar Bora. oficialmente como do Cristocast. A gente sempre dá as mãos porque aqui a gente termina em comunhão, né? A gente não fala aqui de denominações, a gente fala de Deus, do testemunho, do que Ele faz na nossa vida. Eu estou muito feliz de receber vocês mesmo. Não foi à toa que Ele nos conectou, não é verdade? Através do Rafa. Deus une propósitos, Deus une propósitos. E eu tenho certeza que o testemunho de vocês, da vida da Esther, vai tocar muitos corações, vai fortalecer especialmente a confiança que a gente precisa ter em Deus, né? No agir dele na nossa vida. Isso influencia na minha. Tu sabes, a gente conversou a respeito. E é muito bonito que essa confiança que vocês tiveram passe e alcance quem está ali do outro lado, quem está ali, mas que está aqui também participando. Muito obrigada. Obrigada, Valéria, também, viu? E você, minha princesa, a casa é sua. A gente vai fazer o especial só para Esther aqui no Dia das Crianças. Já pensou, princesinha? Olha o sorriso. Muito obrigada, meu irmão. Eu que agradeço. E queria deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Final, entregue sua vida a Jesus. Deixa que a graça dele te alcance, cara. Que você vai ser próspero em tudo. E a gente não está falando de dinheiro. Exatamente. A gente está falando de felicidade, de preencher aquele vazio que só ele preenche. Eu lutei tanto, cara. Eu lutei tanto para ter dinheiro, eu lutei tanto para comprar carro, casa, e nunca encontrei a felicidade. Eu encontrei a felicidade quando a graça de Deus me alcançou. Então, que você possa entregar a sua vida para Jesus e que a graça dele alcance a sua. Amém. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez. Você que ficou até agora acompanhando, eu falei que era um testemunho lindo, maravilhoso, emocionante. Ainda não deu like, não acredito. Precisa dar like 1000 vezes, que é um testemunho muito forte. Eu sei que trouxe quantas lições, só contando rapidamente, 7, mas foram muito mais, com certeza, muito mais. Eu espero que o Espírito Santo tenha se feito presente aí do seu lado, tocando assim, ó, no seu coração, para que você escolha por Jesus, para que você escolha abrir o seu coração, a sua mente, para que ele entre, faça morada, para que a sua confiança se fortaleça cada vez mais no nosso Senhor. E com essa mensagem, com esses convidados, com essa alegria, com essa honra de trazer mais um testemunho para glorificar a ação de Deus, nós terminamos hoje. Mas, como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.